Bom dia a todos, bom dia mesmo a todos os ouvintes, as pessoas que assistem os meus vídeos, as minhas lives. Eu sempre tenho um intuito, um objetivo, uma finalidade, quer, estar refletindo juntamente com cada um de vocês. Eu venho me preocupando ultimamente com o comportamento da humanidade, do ser humano. Nós somos uma conjuntura de comportamentos, de histórias, de conhecimentos, de pensamentos, de ideias, de vivências. E estas nossas conjunturas, elas não podem deixar de ser consideradas relevantes no convívio da civilização humana, no convívio da sociedade. Nós somos de uma geração, nós da década de 80, principalmente as pessoas de mais idade, da década de 70, da década de 60, nós somos uma geração que nós temos raízes, nós viemos de movimentos, de lutas, de objetividades, nós somos de uma cultura que expande os nossos sentimentos, os nossos credos, as nossas crenças e a defesa das nossas ideologias. As pessoas da década de 80, da década de 70, 60, elas não são pessoas vazias. Diante do cenário e do quadro em que estamos vivendo, onde as pessoas elas têm se tornado um acúmulo de letras e um orgulho nítido e não têm sido humildes o suficiente para criarem raízes. Eu fico pensando o quanto estas pessoas têm se tornado pobres de espírito. Essas pessoas de uma geração mais moderna, apesar deles terem outros valores que é admirável, mas existem neles alguma defasagem ou déficit de valores que a nossa geração tem. Principalmente no que diz respeito às ideologias, às defesas dos nossos ideais e também no que diz respeito à cultura, à expressão de sentimentos, de ideias, de sensações, como a nossa geração ela foi mais rica neste quesito do que as novas gerações. No período escolar, também na universidade, agora em 2000 a 2005, nós nos envolvíamos em movimentos de lutas sociais, objetivando uma utopia de melhoras e qualidades de vida para a população criciumense, catarinense e até mesmo os nossos cidadãos brasileiros. E hoje a gente percebe que não ocorre mais com objetividade, com vida, com certezas, estas lutas e essas objetividades. E no âmbito da cultura, nós percebemos também que está ficando devido à polarização de uma pobreza intelectual nítida. Não há mais produções de qualidade como havia na década de 80, na década de 70, na década de 60, onde ali se manifestaram diversos ícones da nossa cultura brasileira, músicas que tinham sentidos, que tinham mensagens, que tinham identidade. E os ícones, os artistas, eles eram de uma profundidade e reflexão admirável. E vocês precisam ver a humildade que estes seres humanos que são ícones da nossa cultura brasileira, eles revelam. Eu venho assistindo um quadro aqui no jornal Estadão. Semana passada foi entrevistado o Ney Matogrosso e essa semana foi entrevistado o Guilherme Arantes. Nós consideramos dois ícones da cultura brasileira, dois fenômenos da música, com músicas que trazem mensagens e cultura historiográfica e história nos movimentos de lutas por espaço na sociedade através da música.
E vendo e ouvindo estes dois artistas depondo, sendo entrevistados, eu fiquei impressionado com a humildade de cada um deles e as características e as particularidades de cada um, a individualidade de cada um, porém, falando de outros artistas que conheceram na época com uma precisão familiar, de cultura, de luta, de identidade, de raízes. E como isto falta atualmente na nossa nova geração de músicos, de artistas, esta identidade, esta luta, esta mensagem, esta mensagem que traz consigo a identidade individual e coletiva de um grupo, de uma determinada época, de um determinado processo histórico. É revelador a humildade desses artistas e as mensagens que eles trazem a nós com as músicas que eles vêm compondo ao longo da sua trajetória, de sua carreira. Eu quero trazer a vocês a importância que tem, enquanto nós, seres humanos, revelarmos a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Quando as pessoas elas tornam-se cópias uma das outras, o mundo perde sua cor, sua riqueza. Cada pessoa tem sua personalidade, sua identidade, sua cultura, sua particularidade, sua individualidade, tanto no contexto artístico quanto no contexto intelectual, cultural e também no científico. Como é importante cada pessoa ter sua própria identidade, se revelar enquanto pessoas. Depois a gente conversa sobre isso, tá, filha? Então a importância que tem de nós termos a nossa individualidade nítida, revelada para a sociedade. A gente não tem que ser cópia de ninguém, não. Quando eu faço as minhas lives, quando eu defendo as minhas ideias, quando eu falo a respeito dos meus pensamentos, eu falo com a minha individualidade, com a minha personalidade, eu não crio nada, não imito ninguém e nem tento forjar uma personalidade que ela não me pertence. Então é muito importante que isso fique bem claro. Então, cada pessoa, cada artista, cada ator, cada escritor, cada poeta, cada culto e pessoas influentes do nosso país, e cada pessoa, por mais humilde que seja, revele-se na sua personalidade, na íntegra das suas ideologias, não sendo semelhante ao outro no quesito personalidade, porque a personalidade é algo individual. Então vamos cada um manter a sua. E isto faz com que o nosso país, com que o nosso estado, com que o nosso município torna-se uma riqueza de diversidades no âmbito cultural, social e intelectual. É tão importante que a gente venha ter clareza de que nós vivemos numa sociedade, que nós devemos manter a diversidade de personalidades contidas nos indivíduos. Como eu admiro na história, as pessoas elas tinham uma identidade, elas eram conhecidas pelo nome, pela história, pelo pensamento, pela ideia. Hoje não. Os jovens querem ser todos iguais, caminharem todos numa mesma direção e fica uma personalidade muito superficial, muito artificial e muito supérflua. E eu quero deixar a vocês um pensamento e uma reflexão de que nós somos únicos. E a riqueza que compõe o ser humano é esta personalidade individual, única de cada um de nós, seres humanos. Isso faz brotar em nós o amor, os sentimentos, as lutas e as nossas objetividades e as nossas realizações. Um abraço a todos e tenham todos um bom dia. Até um próximo vídeo.